Ora, viva saudações, caros internautas. Voltamos e damos sequência a esta programação, a segunda temporada do programa Hora da Indústria Extrativa. Hoje vamos falar com a Débora, que é a nossa convidada, e vamos trazer aqui o tema que tem que ver com o caminho da inclusão feminina na mineração. Débora, saudações, bem-vinda a esta edição especial. Eu me sinto muito honrada em receber esse convite, e estar partilhando as nossas experiências lá no Brasil e conjugar com a experiência de vocês e o aprendizado que nós vamos ter em conjunto. Pois é. Débora, caminhos para a inclusão feminina. Como é que nós estamos neste quesito? Qual é a avaliação que faz? Bom, ainda é um caminho muito longo a ser percorrido, né? Num panorama geral global, as mulheres são a maioria, né? Nós representamos em termos populacionais mais de 50% do planeta. No entanto, na questão proporcional à mão de obra de trabalho na indústria extrativa, não passamos de 20% em uma média global. O que é um desafio muito grande, que nós pretendemos e gostaríamos que minimamente houvesse uma proporcionalidade com relação à profissão e no setor global e em cada nação que tem a indústria extrativa como carro-chefe. Pois é, como é que nós estamos do ponto de vista desta ação, por exemplo, o Brasil, comparando, há uma diferença com Angola? Sei que tem estado a estar com profissionais de saúde, do setor aqui em Angola, não é? Existem dados plausíveis. Como é que nós estamos do ponto de vista desta ação entre Angola e Brasil? Angola, até porque está ainda em plena fase de crescimento. Está de parabéns, até porque vem aumentando nos últimos 10 anos a representação feminina no setor extrativo. O Brasil, ele também vem fazendo esse aumento com relação à representação feminina, mas ainda é muito pouco, né? Nós temos em taxas de crescimento dos últimos 10 anos para cá, Angola ainda cresceu mais do que o Brasil. O Brasil cresceu em torno de 45% do que nós tínhamos de representação feminina e Angola cresceu 60% e espero que continue crescendo mais ainda, né? Porque o Brasil precisa de exemplo de vários outros países para a gente se apoiar e incentivar o nosso povo a ter maior crescimento de representatividade feminina nas indústrias, não só na extrativa, mas em todas as outras categorias, como serviço público, gestão e políticas públicas, né? Angola veio nessa crescente e eu espero que mantenha. Mas, da mesma forma, o desafio para Angola, quanto no Brasil, quanto em outros países, é o mesmo. É fazer com que a mulher esteja em pé de igualdade com os homens, não mais e não menos, mas em pé de igualdade. Qual é a percentagem da inclusão feminina, do ponto de vista particular nas empresas brasileiras? Na parte do setor, na questão da mão de obra como um todo, nós temos aproximadamente uns 30%, 25% a 30% da mão de obra representada pela parte feminina. No entanto, na cadeia de comando, esse percentual diminui. Esse percentual já começa a cair para 15%, 12%, o que deveria ser constante, né? E em Angola, a gente também tem um percentual maior, mas com relação à taxa de crescimento, Angola ultrapassa o Brasil. Então, na taxa de representação feminina para a parte representativa geral de Angola, a gente tem aproximadamente 8% a 9%. E na parte de comando, também em torno de 10% a 12%. Então, ainda é pouco, né? 10% de toda a cadeia de comando ser só mulher, só 10%. O ideal que a gente espera que esteja ali em paridade, aproximadamente 50%, entre 45% e 55%, a diferença, né? Então, temos todos esse desafio de aumentar esse percentual,
tanto no Brasil quanto em Angola. Pois é, por que razão no Brasil ainda tem esta percentagem muito reduzida? São muitos motivos, né? Dentre eles os motivos culturais, os motivos também culturais ligados ao setor. O setor é muito masculino ainda e é muito visto na questão masculina. E o Brasil, ele é um país de dimensões continentais e muito diversificado em termos culturais. Nós temos culturas muito diferentes, tanto na parte norte quanto na parte sul. E as políticas públicas e questões de necessidade da igualdade, elas passam por vários fatores econômicos, sociais, intelectuais, e são diferentes em cada estado do país, em cada região do país. Então, essa complexidade, né, faz com que os incentivos e as ações de melhoria, elas sejam mais complexas. Pois é, a questão da própria mão de obra. Hoje estamos a falar aqui do futuro, da inovação, tecnologia. Como é que nós estamos? No Brasil, como é que nós estamos? Bom, é a questão que a gente fala, é surpreendente porque o Brasil vem numa crescente muito importante da evolução tecnológica, né? Por exemplo, eu iniciei a minha carreira como geóloga e fazia meus mapeamentos em campo. Eu não tinha nem GPS, não existia. Era feito na mão, não tinha nada disso. Hoje em dia, você faz com sensoriamento remoto, imagens de satélite. Então, a evolução é muito rápida e vem acontecendo muito rápido. E essa é uma das questões que nós precisamos tratar como um todo, porque os países não podem e não devem ficar atrás dos outros países que já estão muito mais avançados na tecnologia. Não devem. Pois é, Débora, há uma crescente atualmente do ponto de vista de instituições para o setor no Brasil. Gostávamos também de saber, trazer a experiência que tem, não é? Relativamente à adesão de novos profissionais do género feminino. Como é que nós estamos? Os estudos, as jovens? Nós temos assim, nós temos esse mapeamento hoje em dia por algumas entidades, tanto da parte pública quanto das partes institucional e industriais, sobre esse mapeamento do público feminino, tanto na questão ainda das universidades, do preparo e da capacitação técnica, né? E o acompanhamento dessas mulheres ao longo da vida profissional. Muitas, né, infelizmente, pelas pressões familiares e de sociedade, acabam deixando a profissão. Muitas, às vezes, não terminam as universidades, suas capacitações, mas essa realidade, o Brasil vem trabalhando significativamente para poder fazer a melhoria e o atrativo para essas mulheres. Claro que as questões de igualdade social, igualdade salarial, igualdade de privilégios na questão profissional por si só um fator que já chama a atenção e já atrai as mulheres. Então, é cada vez mais imprescindível que nós tenhamos sempre igualdade de trabalho, de condições de trabalho, de condições de crescimento e de evolução na carreira profissional para atrair mais ainda as mulheres e evitar essa evasão. As instituições acadêmicas satisfazem a adesão de interessados ou interessadas? Ainda é um desafio como um todo. Consegue precisar o número de... Por exemplo, eu entrei na universidade, na minha turma, eram 50 vagas, 50 pessoas. Das 50 pessoas, apenas 8 eram mulheres. O concurso é normal para todo mundo, tudo igual, mas apenas só 8 mulheres entraram. E dessas 8 mulheres, no final do curso, 20 pessoas se formaram, 25 se formaram. E apenas uma mulher se formou, no caso eu. Então você vê que a dificuldade da evasão, ela acontece. Então, ela acontece de forma proporcional, mas por ter menos mulheres,
acaba que nós formamos menos mulheres. Então é necessário que as universidades elas estejam abertas, elas promovam a igualdade também dos conceitos para as mulheres poderem se sentir mais seguras para entrar na universidade. Pois. Para concluir, qual é o caminho que se pode seguir? O caminho vem da base, né? Da base do ensino, da base da educação que nós damos nas nossas crianças e daí também a nossa conscientização como adulto e do que nós vamos fazer para o futuro. Nós precisamos preparar a nossa população do futuro para que ela seja uma população com espírito igualitário. Cor, raça, questões de diferenças sociais, todas essas questões em níveis de gênero, grau, nível de instrução, que todas essas desigualdades não sejam mais um impasse, um obstáculo para as nossas gerações futuras. Muito obrigado, Débora. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Um prazer conversar consigo. Estamos à disposição. Aqui. Qualquer hora nós vamos voltar a contactar. Com certeza. Voltar para Angola, não é? Claro. Muito obrigado. Obrigado por mais uma entrevista com a Débora, que esteve aqui a falar conosco relativamente ao caminho da inclusão feminina na mineração, nesta edição deste programa especial, A Hora da Indústria Extrativa. Nós voltamos no próximo espaço. A todos, saudações.